Fala galera, bom dia! Vamos lá novamente? Olha só, professor José Anselmo, né, eu fiz um esquema, né, de desenhos sobre o ciclo celular, assim como eu fiz na última aula. Eu achei bem interessante essa parte e mais simples para vocês entenderem. Então, por gentileza, vem cá, acompanha comigo. Pessoal, vamos lá então. Eu achei muito simples esse esquema aqui e fácil para vocês captarem com relação à divisão celular mitose, tá bom? Eu peguei aqui uma célula, tá? É uma célula fictícia, uma hipotética, 2N igual a 2. Te confesso que eu não sei se existe um organismo que tem 2N igual a 2, ou seja, só um par de cromossomos no planeta. Então essa seria a disposição inicial na fase G1, olha, um cromossomo que veio do pai, um que veio da mãe, pois a célula é 2N igual a 2, né? Então aqui eu tenho um par. Ao final da intérfase, depois que passou da fase S e fase G2, esses cromossomos, eles ficam assim. Olha aqui, olha, duplicaram, não é isso que nós aprendemos? Na fase S acontece a duplicação e na fase G2 eles permanecem duplicados. Então, olha que interessante, pessoal. Isso aqui será a sua célula ao final da intérfase, tá bom? Então, vamos lá para a mitose. Mitose, a gente sabe que ela não é para formar gametas, né? É divisão celular para crescimento, multiplicação de células, regeneração de tecidos. Então, na primeira fase da mitose, nós vamos chamar de prófase. O que acontece na prófase? Aquele monte de coisa que nós já vimos, né? Os cromossomos eles ficam mais condensados, o fuso desaparece, o centrômero, né? Ou centríolos, desculpe, eles migram para os polos para formar os fusos. Só que nesse esquema aqui, eu quero mostrar para vocês só o que vai acontecer com os cromossomos, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Então na prófase, eu vou ter o seguinte, esses cromossomos aqui, ó, da célula 2N, eles vão fazer isso aqui, ó. Vão ficar ainda mais gordinhos e condensados, né? Observando aqui, ó, o meu desenho. Mais gordinhos e condensados. Então, um que veio do pai, outro que veio da mãe, tá? Então, ao final da prófase, eu vou ter isso aqui. E eles vão estar presos aqui, ó, começando a ficar presos pelo fuso mitótico, né? Esse fuso vai prender esses cromossomos, tá bom? Na segunda fase é a metáfase. Olha o que vai acontecer na metáfase. Esses cromossomos, eles vão ficar no meio da célula, a gente chama de plano equatorial. Pode ser tanto na horizontal como na vertical, tá? Vou colocar aqui na vertical para ficar mais fácil a visualização de vocês. Então, olha, eu estou colocando aqui, olha, eles estão mais gordinhos ainda, mais condensados, é a melhor fase para visualização. Então, eu vou colocar aqui minha célula 2N igual a 2, ela está assim, ó, olha só que interessante. E o fuso mitótico, né, ele prendeu esses, pelo centrômero, olha, esses cromossomos bem no meio da célula, tá bom? Na terceira fase, nós vamos chamar de anáfase. Tá? Eu tô colocando um acento aqui, mas tem gente que fala anafase, tá? Não tem problema não. O que vai acontecer? Esse fuso mitótico aqui, ó, ele vai começar a encurtar. Ele vai ficar menor. Imagine que isso aqui é um jogo da velha, né? Ele vai ficar menor e vai puxar agora essas cromátides. A cromátide uma vai vir para cá, outra para lá. Então, vai ficar assim, olha. Então, uma cromátide irmã separou para o lado de cá, outra se separou para o lado de cá. O mesmo acontece com o cromossomo de cima. Olha, a cromátide separou para o lado de cá, a outra cromátide separou para o lado de cá. Percebam que eles ainda estão condensados, né? Isso aqui, ó, é o que é a disjunção, ou segregação, ou separação das cromátides irmãs, tá? E na última fase, que é a telófase, o que vai acontecer? Esses cromossomos, eles vão se descondensar, ó, eles vão ficar assim, mais finos, né? Esse e esse, olha, do lado de cá. E do lado de cá, os outros dois, ó. E vai acontecer aqui uma divisão do citoplasma. Essa divisão do citoplasma nós chamamos de citocinese, tá? Nesse caso, como ela está acontecendo de fora para dentro, isso aqui é uma célula animal, tá? E olha que interessante, aí o núcleo, a carioteca volta, o núcleo volta a reaparecer, né? Os centrômeros ficam aqui cada um,
E eu vou ter ao final da mitose, então, duas células, ó, filhas, olha, com o mesmo número de cromossomos da célula original. Olha, uma, duas células. Cada uma tem dois cromossomos. Dois cromossomos. Então aqui está acontecendo uma mitose normal. Aconteceu aqui, olha, o que a gente chama de disjunção das cromátides irmãs, ou segregação, que é a mesma coisa, tá bom? Isso é uma mitose normal. Imaginemos que não tivesse acontecido essa segregação aqui, ó, provavelmente uma dessas células aqui teria um cromossomo a menos e outra teria um cromossomo. Então, pessoal, recapitulando então, a mitose normal de uma célula 2N igual a 2, onde eu tenho um par somente de cromossomos, né? Porque são dois cromossomos, olha, 2. Um veio da mãe e um veio do pai. Ao final da fase S e a fase G2, esses cromossomos que estavam simples, eles estarão duplicados. Aí a gente vai para o ciclo de divisão. Prófase, primeira fase, acontece aquele tanto de evento que eu já falei, né? Desses aí a gente pode citar o desaparecimento do nucleolo e da carioteca, os centrômeros que migram para os polos da célula e a condensação dos cromossomos. Na metáfase eles vão estar emparelhados, olha só, na linha do equador ou no meridiano aqui, né? Ele vai estar no centro da célula, tá bom? Pode acontecer tanto na horizontal como na vertical. Tá? Aqui eles estão no centro da célula e presos aos fusos, né? As fibras do fuso. Terceira fase, a fase de separação das cromátides irmãs. Olha, uma cromátide veio para um lado da célula, outra foi para o outro lado da célula. E tanto acontece com um cromossomo como com o outro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de disjunção. Ela aconteceu de forma normal. Então você observa que as cromátides se separaram e migraram para os polos da célula, né? E aqui embaixo tem a telófase, que é a última fase. Já que os cromossomos, as cromátides migraram para os polos, os cromossomos eles voltam ao normal, se desenrolam, né? A gente fala desespirilam. O nucleolo volta, a carioteca volta e acontece a citocinese, que é a divisão do citoplasma para se transformar em duas células independentes. Então, uma célula mãe, que era 2N igual a 2, ela formou ao final duas células filhas, olha, 2N igual a 2, olha, dois cromossomos, beleza? Então, aconteceu a disjunção normal, essa foi a mitose normal. Imaginemos que isso aqui não tivesse acontecido, olha só, que esse cromossomo não tivesse separado. Provavelmente, uma dessas células aqui, ó, teria um cromossomo a mais e outra ficaria com um cromossomo a menos, beleza? Faça esse desenho aí como se isso aqui não tivesse acontecido, por exemplo. Vamos pegar esse cromossomo escurinho aqui, né? Esse cromossomo que veio, vamos colocar aqui do pai, tá? E o outro vermelhinho, não, deixa o vermelhinho se separar, faça só com esse aqui, como se esse não tivesse separado. Provavelmente uma célula teria um cromossomo a mais, o outro teria um cromossomo menos, beleza? Tranquilo? Deu para entender? Galera, então vamos lá. Agora nós vamos falar da meiose, tá bom? Lembrando que agora a meiose é uma divisão celular que acontece para a formação de gametas, tá? Na espécie humana, há a formação de espermatozoides nos homens e a formação de ovócitos nas mulheres. Vamos fazer aquele mesmo esquema da mitose. Uma célula 2N igual a 2, tá? Ou seja, tenho um par de cromossomos, ó. Um cromossomo que veio do pai, outro cromossomo que veio da mãe, tá certo? Lembrando que isso aqui a gente está na fase G1. Na fase S e na fase G2, esses cromossomos eles vão se duplicar. Se duplicam na fase S e permanecem duplicados na fase G2. Então, ao final da fase G2, esses cromossomos estarão assim, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, acompanha comigo. A meiose ela é dividida em duas fases, tá? Meiose 1 e meiose 2. E essas fases, elas subdividem-se assim como na mitose. Prófase 1, prófase 2, tá? Beleza? Então vamos lá. Meiose 1, prófase 1, prófase 1. O que vai acontecer é a mesma coisa que acontece lá na mitose. Só que agora tem um detalhe, tá?
O cromossomo ele vai se condensar e agora vai acontecer um processo chamado crossing over, que vai trocar um pedaço com outro cromossomo. Beleza? Só para a gente entender que isso que vai acontecer, a gente chama isso de permutação, crossing over ou permutação. Olha só, o cromossomo pretinho aqui, ele pegou um pedacinho do cromossomo vermelho, e o cromossomo vermelho pegou um pedacinho, né, um fragmento do cromossomo pretinho. Todos os dois aqui, eles são cromossomos homólogos, tá? Então, por que eles são pares de homólogos? Eles trocam pedaços. Esses pedaços podem ser trocados de qualquer parte do cromossomo. Aqui eu sinalizei assim para efeito didático, beleza? Agora vamos lá. Segunda, isso aqui vai acontecer numa subfase dentro da prófase chamada paquíteno. Depois a gente aprofunda nisso. Agora eu tenho a metáfase 1, assim como na prófase, lá na mitose, vocês lembram? Metáfase 1. Agora olha o detalhe, a diferença. Esses cromossomos, pessoal, eles estarão também no plano equatorial da célula, porém, olha que detalhe interessante que eu vou mostrar para vocês agora aqui, tá? Eles estarão pareados aqui, olha. Olha o que vai acontecer com ele. Não está um embaixo do outro mais, eles estão pareados. E as fibras do fuso, elas estão ligadas, né? Cada uma a um cromossomo. Olha que detalhe interessante. Quando acontecer a primeira separação agora, não serão as cromátides irmãs que se separarão, mas sim os cromossomos homólogos. Então a gente vai para a anáfase 1, ó. Anáfase 1. Olha o que vai acontecer agora. Um cromossomo vai ser puxado para um lado da célula. Tá? Deixa eu colorir bonitinho aqui, né? E o outro cromossomo puxado para o outro lado. Tentando fazer assim para vocês entenderem. Então, olha, os cromossomos homólogos é que se separaram. Beleza? Agora, lá na telófase, olha só, ao final da telófase 1, eu vou ter uma célula com um cromossomo duplicado com o pedaço do outro. E aqui também. Então, ao final da meiose 1, eu tenho duas células, não é o final da divisão ainda, tá? Só que esses cromossomos ainda permanecem duplicados. Agora eu preciso ter uma segunda divisão, que vai ser a meiose 2. Então guardem bem essa imagem e nós vamos começar com ela o próximo vídeo. Pessoal, vocês lembram que na meiose 1, ao final, lá na telófase 1, nós terminamos assim, não foi? Olha, uma célula assim, ó. E a outra assim. Aproveitando enquanto eu vou desenhando, só para falar para vocês que esses cromossomos, eles não precisam passar de novo pela intérfase, porque eles já estão duplicados, né? Ó, então aqui eu vou ter aqui, ó, as duas células que foram formadas naquela primeira divisão, será a prófase 2. Agora a gente vai para a metáfase 2, né? Como eu estou fazendo com um cromossomo só, vai ficar mais ou menos o mesmo esquema, só que agora bem no meio da célula, tá? No plano equatorial aqui, ó, da célula, tá? Bem mais condensado, mais gordinho, né? Vamos falar assim. Então, olha. O que eu estou fazendo com um cromossomo, vocês podem imaginar e fazer com outros aí. Estou fazendo assim para simplificar no vídeo, tá bom? Então, olha. Isso é a metáfase 2. Depois dessa fase, a gente vai para a anáfase 2. Olha o que vai acontecer agora, o que a gente já viu lá na mitose. Então, a meiose 2 é praticamente uma repetição do que acontece na mitose. Eu vou ter, olha, as cromátides irmãs agora se separando. Olha que detalhe interessante. Vamos mostrar que tem uma coloração diferente, né? Olha só que detalhe interessante isso aqui, pessoal. As cromátides irmãs se separando, né? Um pedacinho do outro, né? E ao final eu tenho a telófase 2, que vai acontecer o quê? O cromossomo aqui migra para uma célula, vai acontecer a citocinese, né? Como a gente já viu lá na mitose.
aqui, olha, formando duas células aqui e formando outras duas células aqui. Olha só, então ao final da meiose 2, eu vou ter 4 células completamente diferentes da célula mãe. Vocês lembram que a célula mãe era 2N igual a 2? Agora eu tenho aqui, olha, células N igual a 1. N igual a 1. Um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo, um cromossomo. 4 células foram formadas com um cromossomo cada um. Só lembrando aqui agora para a gente entender a síndrome, tá? Quando passou da metáfase 2 para a anáfase 2, vocês estão vendo que separaram as cromátides irmãs? É a disjunção que aconteceu. Agora imagine se não tivesse acontecido isso aqui, se elas continuassem juntas. Provavelmente uma célula dessa aqui teria 2 cromossomos e a outra não teria nenhum, tá? Isso pode acontecer tanto na meiose 2, tá? Como aqui, ó, na meiose 1. Uma dessas células aqui, ó, esses cromossomos não se separarem, então eles viriam todos para o mesmo lado aqui, e essa célula aqui estaria sem nenhum cromossomo, nesse caso aqui. Só para a gente entender esse processo. Beleza? Deu para ilustrar bem aí?